Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meu nome é Mariana e este aqui é o canal Sobrenatural. Bora de relatos reais sobre amarrações? Mas antes eu quero pedir a você que gosta do canal, já deixa aí o like, compartilha com seus amigos, se inscreva se não é inscrito. Se esse vídeo tiver a função de hypar, hype ele pra mim que vai ajudar muito aqui o canal. No começo do vídeo aqui vocês viram a participação especial da minha gatinha, que já tá saindo pra lá. Acho que ela não gosta muito quando eu começo a contar aqui esses relatos pra vocês, porque ela pode estar aqui do meu lado, que nem tava toda dengosa aqui, e já deu um jeito de escapar pra lá. Mas chega de papo, gente, chega de enrolação e bora pra este relato. E o relato de hoje é este aqui. Ela destruiu a vida do meu primo. Olá Mariana, primeiramente quero dizer que já sou sua fã, estou amando os relatos que você conta. E você é uma das poucas pessoas que tem um canal como este e tenta trazer o que nós, que estamos aqui do outro lado, queremos ouvir. Você sempre escuta nossas sugestões de vídeo nos comentários. Também quero agradecer pelo carinho com que responde cada comentário, principalmente os meus. E agradecer por esse espaço que é tão importante que você oferece para que a gente conte as nossas histórias, que de tão absurdas só quem viveu mesmo consegue acreditar. Eu que agradeço, não só você, mas como todos os inscritos aqui do canal, né? Cada comentário é muito importante aqui pro canal, sugestões também, né? Vocês podem me mandar tanto no e-mail como deixar lá nos comentários. Gente, eu sempre tento ler todos os comentários, responder tipo um por um, sempre. Eu sei que tem vezes que eu acabo demorando, porque talvez tem bastante comentários e eu acabo deixando acumular por falta de tempo, mas eu sempre tento responder, dar atenção devida ali a cada um. Mas voltando aqui pro relato dela, muito obrigada mesmo pelo carinho. E voltando aqui, meu nome é fictício, vou me chamar aqui de Carolina. Mas vou deixar aqui... Ah tá, ela tá deixando aqui entre parênteses o nome verdadeiro para não saber quem é ela. Todos os outros nomes também serão fictícios. E quem me contou essa história foi a minha avó, a dona Joana, pouco tempo antes dela falecer. Era algo que ela sempre evitou de comentar, mas que um dia, sentindo que não tinha mais tempo, isso mesmo, ela me disse que não tinha mais tempo, decidiu contar para mim. E olha, até hoje eu sinto um arrepio tremendo lembrando dessa história e de cada palavra dela. Isso aconteceu quando ela morava no interior do Paraná, por volta dos anos 80. Minha avó tinha um primo muito próximo chamado Damião, homem sério, trabalhador. E na época do acontecido ele estava casado com uma moça. A moça se chamava Lúcia. Parecia um casal perfeito. Só que por trás daquele casamento exemplar, havia um segredo que poucos sabiam. Antes da Lúcia, Damião teve um envolvimento rápido com uma moça chamada Selma. Selma era daquelas mulheres bonitas, misteriosas e que encantavam os homens. Mas havia algo nela que minha avó descrevia como uma energia ruim. Damião nunca levou o romance a sério. Era jovem e só queria experimentar a vida. Mas Selma, segundo a minha avó, jamais aceitou o fim. Depois que Damião se casou com Lúcia, Selma desapareceu por um tempo. Sumiu das reuniões e encontros que eles faziam ali na cidade. Até parecia que tinha seguido em frente, esquecido Damião. Mas infelizmente não foi bem assim. As coisas começaram a mudar devagar. Primeiro Lúcia percebeu que Damião estava diferente. Começou a chegar tarde, estava mais calado e irritado, como se estivesse sempre em outro mundo. Depois vieram os sonhos. Ele dizia ver uma mulher lindíssima montada num cavalo preto, coberta por véus e roupas vermelhas. E essa mulher sussurrava promessas de amor, fortuna. E era sempre o mesmo sonho e a mesma mulher. Algumas vezes ele dizia que ela dizia que ele a pertencia. No começo pensaram que fosse só estresse, mas as visões ficaram mais constantes, mais reais. Damião acordava suando e com a sensação de que o encontro era real. Até que Selma
reapareceu. Voltou frequentando os encontros ali familiares, sempre sorridente, educada demais, como se nada tivesse acontecido. Mas minha avó percebeu logo, tinha alguma coisa a mais errada com ela. Era como se Selma carregasse uma presença junto com ela, algo invisível, além daquela sensação ruim que ela passava. Damião evitava de olhar para ela, mas quando olhava parecia enfeitiçado. Lúcia não desconfiava, até que um dia ela, mexendo nas roupas do marido, encontrou uma bolsinha vermelha costurada à mão, escondida no fundo da gaveta de cuecas dele. Dentro tinha cabelos, pétalas secas, algo que parecia sangue, e ela, desesperada, procurou a minha avó, que a levou numa conhecida na região, e essa mulher era conhecida por lidar com esse tipo de coisas. Essa mulher, quando viu o objeto, ficou pálida, disse que aquilo era um trabalho de amarração. Um dos mais pesados, e não era qualquer um. Aquele símbolo bordado na bolsinha representava uma entidade feminina, conhecida por prender os corações dos homens, mas que cobrava um valor muito alto. Muito alto mesmo, tanto da vítima quanto de quem fez o trabalho. A descrição da entidade, por incrível que pareça, batia com a descrição da mulher dos sonhos de Damião, a mulher do cavalo. E a senhora ainda completou que aquilo não era só um feitiço, era mais um pacto. Quando Lúcia confrontou o marido, ele acabou confessando que Selma vinha insistindo para eles se encontrarem, e ele acabava se encontrando com ela e rolava de tudo. No início ele diz até que resistiu, mas dizia que sentia uma atração inexplicável por ela. Mesmo quando tentava evitá-la, ele sonhava com ela, e sempre com aquela figura misteriosa, a mulher do cavalo, que as duas a dominavam no sonho. Depois disso, tudo só piorou. Damião começou a se isolar. Parou de trabalhar, ficava em casa falando sozinho, acordava gritando de madrugada, dizia que a mulher do cavalo estava no quarto, que o vigiava, que queria levá-lo. Lúcia tentou de tudo, bênçãos, rezas, curas espirituais, mas aquela entidade parecia cada vez mais presente na vida dele, não largava por nada. Selma, por sua vez, já não escondia mais nada. Na última conversa que teve com Lúcia, disse com todas as letras que tinha feito mesmo uma amarração para o Damião, que procurou um feiticeiro muito poderoso em outra cidade, por isso que ela sumiu por um tempo, porque não suportava ver Damião com outra, e que se não fosse para ficar com ela, ela não deixaria ele ficar com ninguém. Disse ainda que depois do pacto, a entidade apareceu para ela em sonho, cobrando o pagamento, e o preço era a alma dela e a dele, ou de um inocente recém-nascido. Com o tempo, Damião ficou irreconhecível, magro, quase não dormia ou comia. Começou a ver sombras, dizia ouvir vozes. Uma noite saiu de casa só de cueca, gritando na rua que a mulher do cavalo estava no quintal e tinha vindo buscá-lo, porém ele não queria ir. Os vizinhos chamaram a polícia, mas quando chegaram, ele já estava trancado em casa, recusando-se a sair. Selma também mudou. Ficava dias trancada em casa, falando sozinha, andava com roupas rasgadas, dizia que a mulher vinha até ela agora, exigindo que ela entregasse o Damião de vez e que se entregasse também, que não adiantava mais, pois não tinha como voltar atrás. Minha avó ficou sabendo disso através da mãe da própria Selma. Minha avó também me contou que Lúcia, no desespero, chamou um padre para benzer a casa onde eles moravam, mas o padre, ao entrar, empalideceu e se recusou a continuar. Disse que aquilo não era coisa que ele pudesse enfrentar com oração. Ela também pediu ajuda àquela senhora, mas ela também não conseguiu ajudar. Um tempo depois, a situação chegou no limite. Selma surtou também completamente. Foi vista correndo na rua nua, com o rosto arranhado, gritando que a entidade tinha entrado na casa. Quando conseguiram entrar, acharam o Damião jogado no chão, inconsciente, rodeado por velas e símbolos desenhados com sangue. Ele foi levado para o hospital. Ele estava desnutrido e em choque. Quando acordou, dizia que tinha ficado preso num lugar escuro,
ouvindo a mulher do cavalo sussurrar que agora ele era dela e era para sempre. Hoje Damião vive com os irmãos, mas nunca mais foi o mesmo. Lúcia tentou cuidar dele, mas ele se divorciou dela, dizendo que não gostava mais dela, dizendo que a única mulher que o compreendia era Selma. Selma está internada, pois depois do acontecido com o Damião, eles disseram que ela estava louca, maluca, e ela está em um hospital psiquiátrico, completamente dopada. Tem crises violentas e fala em línguas que ninguém entende. O médico diz que o olhar dela às vezes parece muito vazio, como se ela não estivesse mais ali, só o corpo mesmo. E tem horas que ela fica imóvel, por horas, e que eles têm que olhar se ela está viva ou não. A casa onde os dois moravam ficou muito tempo abandonada lá. Tipo, os dois moravam junto, tipo o Damião e a Selma ou o Damião e a Lúcia. Agora deu um nó aqui na minha cabeça. A casa onde os dois moravam ficou abandonada. Ninguém para muito tempo lá. Os novos moradores dizem ouvir vozes, ver vultos. Disseram que as cortinas se mexem sozinhas, mesmo com as janelas fechadas. Um deles chegou a ver refletido no espelho uma mulher toda de vermelho sorrindo. Então, assim, a casa agora, né, se você estiver ouvindo o relato, me esclareça essa dúvida aí, que eu fiquei na dúvida agora. Que a casa onde moravam ficou abandonada? Tipo, é a Selma e o Damião, ou a Lúcia e o Damião? Porque ele era casado com a Lúcia, né, e se envolveu com a Selma. Mas voltando aqui. Essa é a história que a minha avó guardou por anos. A gente até tenta encontrar uma explicação racional, mas no fundo sabemos o que foi magia. E magia existe. E eu digo com toda certeza, amarração amorosa é coisa séria. Quando envolve entidade, quando mexe com pacto, o preço nunca é só o amor, é a alma. E às vezes é mais do que a alma. Selma não teve o que quis e ainda prejudicou muito os outros. Mariana, eu não entendo como as pessoas conseguem pactuar e dar a alma de outra pessoa, tirando o livre-arbítrio dela. Dizem que não é possível você fazer um pacto e dar a alma de outra pessoa em troca. Mas eu vejo tantos relatos que dizem que deram a alma de outra pessoa em troca de riqueza e mais. O que eu sei é que não é brinquedo mexer com essas coisas. Obrigada, espero que essa história sirva de alerta para quem acha que magia e amarrações amorosas são brincadeiras. E termina aqui o relato dela. Muito obrigada mesmo, relato bem interessante, mas esse finalzinho aqui me deixou confusa, porque você fala a casa onde moravam ficou abandonada, né, tipo, né, me deixou um pouco confusa, tipo, Damião e a Selma, o Damião e a Lúcia. Mas não sei se os inscritos aí entenderam, eu fiquei confusa, talvez é eu mesmo que não tô entendendo. Mas é bem interessante e, infelizmente, gente, amarrações amorosas, quando envolve ali magia, infelizmente, só leva para um mau caminho. Nunca dá certo. E aqui, pelo que eu vi, ela, tipo, eu já vi um relato, eu acho que tá até aqui no canal, tem essas coisas que as pessoas acham que tá fazendo ali uma amarração e tá fazendo ali um pacto. E essa coisa que você falou aqui, né, da pessoa dar a alma de outra pessoa, eu já vi, eu acho que até aqui nos comentários eu li esses dias que a moça falou que não é possível. Não sei se é a moça ou o moço que falou lá que não é possível, mas existe muito, as pessoas falam muito disso realmente nos relatos, que fulano de tal fez um trabalho e deu a alma ali, né, pra... Tipo, o pai fez um trabalho e deu a alma dos filhos, ou a mãe fez e deu a alma dos filhos, e isso tem muito. Então, por mais que as pessoas falam que não é possível, eu acho que deve ter uma maneira, um jeito aí que eles passam por cima e conseguem dar a alma da pessoa. Tipo, como se fosse o que eles mais amam, entendeu? Como se as entidades, né, os seres que eles fazem esses pactos, quisessem ali o que eles mais amam e eles acabam dando isso. Mas eu não sei direito, né? Quem souber e puder deixar aí nos comentários, eu agradeço.
Mas é bem interessante, são perigosos essas coisas, né? Essas amarrações. Infelizmente nunca leva a pessoa a nada. E, a vítima, né? Quem é vítima da amarração paga, né? Fica doido, surta. E quem faz também sempre acaba pagando. Uma hora ou outra sempre acaba pagando. Mas é bem interessante. Muito obrigada a você que enviou o relato. E é esse, gente, o relato. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece do like. Hype esse vídeo que vai ajudar muito aqui o canal. Se inscreva se não é inscrito. E não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E se você quiser me mandar um relato, o e-mail tá aqui ó, na descrição do vídeo. E eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.